Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o profeta Jeremias. Vamos trabalhar hoje nosso 40º encontro. Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 12. Deus molda a história. Vamos ouvir o nosso texto, Jeremias, capítulo 18, de 1 a 12. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias. Levante-se e desça até a casa do oleiro. Aí eu comunicarei minha palavra a você. Desci até a casa do oleiro, o encontrei fazendo objeto no torno. O objeto que ele estava fazendo se deformou, mas ele aproveitou o barro e fez outro objeto, conforme lhe pareceu melhor. Então veio a mim a palavra de Javé. Por acaso, será que não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, da mesma forma como agiu esse oleiro? Oráculo de Javé. Como barro nas mãos do oleiro, assim estão vocês em minhas mãos, ó casa de Israel. De repente, eu falo contra um povo e contra um reino, ameaçando arrancar, derrubar e destruir. Se esse povo, do qual eu falei, recua na prática do mal, então eu também desisto do mal que pensei fazer contra ele. Outras vezes falo a um povo e a um reino prometendo construir e plantar. Mas se eles praticam o que é mal diante de mim e não obedecem a minha palavra, então eu desisto de dar a eles aquilo de bom que eu prometi. Agora diga ao cidadão de Judá e ao habitante de Jerusalém. Assim fala Javé. Vejam, estou preparando uma calamidade e tramando um projeto contra vocês. Cada um procure abandonar seu mau caminho, melhorar seus hábitos e as coisas que pratica. Mas eles responderão: não adianta. Nós continuaremos seguindo os nossos projetos. E cada um seguirá a maldade do seu coração obstinado. Aqui termina a parte da nossa leitura para o dia de hoje. Esse texto do profeta Jeremias nos mostra, de uma forma simbólica, a atividade do oleiro que vai sugerir a Jeremias que Deus dirige a história, dando forma aos acontecimentos, conforme a própria vontade divina. Da atividade da cerâmica, isto é, a atividade do oleiro, surge então a imagem, a metáfora de Deus como artesão que molda o homem do barro da terra. Existe uma diferença fundamental entre a imagem e a aplicação da imagem. O homem é responsável pela sua conduta. Já o oleiro desfaz o que saiu mal. Foi mal modelado ou saiu com defeito, ele refaz. Assim começa outro vaso. Cabe ao ser humano transformar o que ele mesmo deformou. Assim, se Deus é soberano, o ser humano é responsável. Se o homem resiste à mudança, o oleiro terá de
rejeitar toda a massa. O barro humano tem a terrível capacidade de resistir à formatação de Deus. Deus quer modelar o homem com sua palavra, não à força. Aqui temos a primeira ação simbólica, o trabalho do oleiro. Deus é livre, como oleiro, para fazer sua obra em relação aos homens. Versículo 1. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias. Levante-se e desça até a casa do oleiro. Aí eu comunicarei minha palavra a você. Javé dirige sua palavra a Jeremias. Ele deve realizar mais um gesto simbólico profético. Na imagem do oleiro vem prefigurada a imagem de Deus oleiro, que modela o homem do barro da terra. Jeremias deve seguir a ordem de Javé, para que junto à casa do oleiro ele possa aprender com a imagem que vê e dirigir sua palavra. E dirigir a palavra que Javé lhe mandar falar ao povo. Versículo 3. Desci até a casa do oleiro e o encontrei fazendo objeto no torno. O torno eram 2 pedras. Haviam 2 discos de pedras unidos por um eixo vertical. O disco inferior era ativado pelo pé, enquanto o barro depositado no disco superior era moldado pelas mãos enquanto o disco rodava. Versículo 4. O objeto que ele estava fazendo se deformou, mas ele aproveitou o barro e fez outro objeto conforme lhe parecia melhor. A expressão conforme lhe pareceu melhor quer definir a soberania do oleiro sobre a obra que estava sendo feita, pois é o artesão que define sobre o que será realizado segundo o exercício da sua arte. É este versículo que dará o ponto essencial da analogia, da comparação com o oráculo profético. Versículo 5. Então veio a mim a palavra de Javé. Versículo 6. Por acaso, será que não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, da mesma forma como agiu esse oleiro, oráculo de Javé? Como barro nas mãos do oleiro, assim estão vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aqui vemos o simbolismo especificado com a comparação. Javé é o oleiro, o barro, a humanidade. A ideia é que a origem do ser humano é que ele é feito de barro, humus, aí vem a palavra humano. E Javé tem nas mãos o ser humano. O ser humano que é barro, que ele dispõe como quer, como oleiro ao fazer a sua obra. Israel está nas mãos de Javé, ou Judá está nas mãos de Javé, que dispõe dele segundo sua vontade. Versículo 7. De repente eu falo contra o povo e contra um reino, ameaçando arrancar e derrubar e destruir. Trata de um decreto de julgamento que encontramos também na vocação de Jeremias, no capítulo 1, versículo 10. Mas se mostra que a decisão de Deus pode ser perdoada através da conversão. Deus fala por meio do profeta, e o profeta anuncia, pois esta é sua missão. Diz o texto, no capítulo 1, versículo 10. Hoje eu estabeleço você sobre as nações e reinos, para arrancar, arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. A mensagem de Deus.
Assim, né, o profeta deve anunciar as ameaças que Deus faz por meio dele. Versículo 8. Se esse povo do qual eu falei recua da prática do mal, então eu também desisto do mal que pensei fazer contra ele. Javé não age arbitrariamente, mas leva a vontade humana em consideração. Em estar prontos a se converter, a história muda. Cabe ao povo se posicionar diante da palavra. Se houver conversão, Deus nada fará contra seu povo. Mas se eles recuarem da prática do mal, é a única condição para o perdão. Versículo 9. Outras vezes fala a um povo e a um reino, prometendo construir e plantar. Novamente, essa referência de Jeremias capítulo 1, versículo 10. Javé pede ao profeta que diga ao povo sobre a sua vontade. A vontade de Deus é beneficiar o povo, construir e plantar. Versículo 10. Mas se eles praticam o que é mal diante de mim e não obedecem à minha palavra, então eu desisto de dar a eles aquilo de bom que eu prometi. Nós vimos uma bênção, construir e plantar. Mas ela pode ser transformada em maldição se o povo desviar de Javé e da sua palavra, então pecar. A vontade livre pode trazer para si tanto a salvação quanto a perdição. Javé tira assim, no caso, se eles não se converterem, Javé tira as bênçãos prometidas. Versículo 11. Agora diga ao cidadão de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim fala Javé: Vejam, estou preparando uma calamidade e tramando um projeto contra vocês. Cada um procure abandonar seu mau caminho, melhorar seus hábitos e as coisas que pratica. Deus se apresenta como oleiro. Ele controla tudo. O profeta não tem esperança na salvação de Judá. Se o povo mudar seus planos perversos, Deus mudará os seus. Se o povo se obstina no pecado e não na observância da palavra, isto é, da lei, da Torá, Deus cumprirá seus planos de calamidade e destruição. Esse é um projeto, então, de responsabilidade da escolha do próprio Judá. Depende da resposta do povo de Judá. E cada indivíduo é que deve melhorar seus hábitos, o mau caminho perseguido. Se deve abandonar o caminho do pecado e seguir o caminho da Torá, da lei. Versículo 12. Mas eles responderão: não adianta. Nós continuaremos seguindo nossos projetos. E cada um seguirá a maldade do seu coração obstinado. A resposta do povo ao convite e à conversão foi negativa. Nem o povo, nem cada indivíduo singular irá abandonar seus projetos. Eles são tão obstinados que não estão dispostos à conversão. Preferem seguir a maldade do coração. Para preferir significa um ato moral. Nem a proposta de perdão e de bênção de Javé foi aceita por Judá. Então, essa é a nossa reflexão do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo de 1 a 12. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.